Para fechar a nossa revisão, chegamos aqui nos limites no infinito. É interessante a gente observar aqui esse teoremazinho. Se R for um número inteiro qualquer, o limite de 1 sobre R, quando x tende a mais infinito, é zero. O limite de 1 sobre x elevado a R, quando x tende a menos infinito, é zero. Então, o limite de 1 sobre x elevado a R, quando x tende a mais infinito, é zero. E o limite de 1 sobre x elevado a R, quando x tende a menos infinito, é zero. Esse teorema é bastante importante para a resolução de exercício sobre limites no infinito. Assíntota horizontal. O que é uma assíntota horizontal? É a reta y igual a b, certo? Se pelo menos uma dessas situações ocorrer. Se o limite de f de x quando x tende a mais infinito for b, e o limite de f de x quando x tende a mais infinito for igual a b. Então, essa reta y igual a b é chamada de assíntota horizontal. Uma aplicação. Vamos achar o limite da função 2x menos 1 sobre x mais 2. Então, uma maneira de resolver esse limite é a gente simplesmente dividir o numerador e o denominador pela variável de maior expoente aqui nessas funções, que é x elevado a 1. Então, vamos dividir todos os termos dessas funções por x. Então, esse limite de 2x menos 1 sobre x mais 2, quando x tende a mais infinito, é o limite de 2x sobre x menos 1 sobre x, dividido por x sobre x mais 2 sobre x, quando x tende a mais infinito. Então, eu dividi cada termo desse aqui por x. Certo? 2x sobre x é 2, menos 1 sobre x sobre x é 1, mais 2 sobre x. Observe, pelo teoremazinho anterior, eu tenho aqui 1 elevado a x elevado a 1. O meu R aqui é 1. Certo? Então, limite de 1 sobre x quando x tende a mais ou menos infinito, isso aqui é zero, pelo teorema anterior. Isso aqui também é zero, pelo teorema anterior. Vou ficar com o limite de 2 sobre 1 é igual a 2, quando x tende a mais infinito. Então, vamos ver ó, o esboço desse gráfico. A assíntota é a reta x igual a 2. Aliás, y igual a 2. Isso porque o limite dessa função, quando x tende a mais infinito, é 2. A gente falou anteriormente que, nesse caso, a reta y igual a 2 é a assíntota horizontal. Então, vejam como é que eu esboço esse gráfico. Quando x tende a mais infinito, x cresce para mais infinito, o que acontece com o valor de y se aproxima de 12, ou seja, o limite dessa função é 2. Então, esse gráfico ele intercepta as retas x e y nos valores 1,5 e menos 1,5. Certo? Como é que eu encontro esse valor 1,5? Ou seja, o valor onde o gráfico intercepta o x. Basta você pegar a função e igualar a zero. Quando é que eu acho esse valor no eixo y? Basta você pegar o valor de x na função e fazê-lo igual a zero. Ok? Nesse outro exemplo, a gente vai achar as assíntotas horizontais e verticais e fazer o esboço do gráfico dessa função. Para achar as assíntotas horizontais e verticais, nós vamos calcular 4 limites. O limite dessa função quando x tende a mais e menos infinito, e o limite dessa função quando x tende a 2 pela esquerda e pela direita. Isso porque eu vou fazer x menos 2 igual a zero e vou encontrar x igual a 2. Então, para achar os limites quando x tende a mais infinito e menos
infinito, vamos pegar a função, vamos dividir todos os termos dessa função por x. É o que a gente fez anteriormente. Então a gente encontra aqui, ó, o 1 como limite. Mesmo acontece nesse caso aqui, quando x tende a menos infinito. O limite é 1. Ok? É só dividir tudo por x, como a gente fez anteriormente. Quando a gente chega aqui, ó, isso aqui é zero pelo teorema, isso aqui também é zero pelo teorema. Vou ficar com o limite de 1 sobre 1, que é 1. Aqui também é zero pelo teorema. Esse limite aqui é zero. Limite de 1 sobre 1, que é 1. Em seguida, nós vamos calcular o limite dessa função quando x tende a 2 pela direita e quando x tende a 2 pela esquerda. Então, veja que é um pouco diferente a maneira que eu calculo esse limite. Então, no numerador, eu posso substituir. Quando x tende a 2, esse limite é 3. No denominador, se eu substituir o 2 a 0. Mas aqui que interessa para a gente é quando x se aproxima de 2 pela direita. E x menos 2 será um número maior que 0. Bem pequeno, que vai se tornando cada vez menor, só que positivo. Ou seja, então a gente diz, representa simbolicamente, que esse limite é 0 subíndice mais, para indicar, esse sinalzinho de mais aqui indica que esse valor é um número que está se aproximando de 0 e que é muito pequeno, né, e que é positivo. E 3 dividido por um número muito pequeno, que está se aproximando de 0 e que é muito pequeno, é mais infinito. Usando esse mesmo raciocínio, só que agora, quando x tende a 2 pela esquerda, esse x menos 2 agora é um número menor que 0, bem pequeno, número negativo. E 3 dividido por um número que está se aproximando de 0 e que é negativo, tende a ser um número muito pequeno. Portanto, o limite é menos infinito. Para esboçar o gráfico, até já tinha rascunhado aqui, o que acontece? Observe que quando x se aproxima de 1 pela direita, o que acontece com o limite? O limite, a função vai para mais infinito. X está se aproximando de 1 pela direita e a função vai para mais infinito. X aproximando de 1, o que acontece com y? Vai para mais infinito. Ao mesmo tempo, quando x cresce para mais infinito, o que acontece com o limite? Esse gráfico aqui se aproxima de 1, ou seja, o limite é 1. Nesse caso, no outro caso, né, quando x, e são 4 limites, né? Quando x se aproxima de 2 pela esquerda, o que acontece com a função? Vai para menos infinito. Ao mesmo tempo que x tende a menos infinito, o que acontece com o limite? O limite é 1. X decrescendo para menos infinito, essa curva aqui ela nunca vai tocar a reta assíntota horizontal, y igual a 1. Ok?